mais uma entrevista linda com a Fátima. Estou muito feliz. Ela aceitou de vez vir conversar comigo, né, e trazer para vocês no canal informações muito relevantes de uma excelente psicóloga que eu conheci no Ambolim há uns 10 anos atrás. Né? A gente já se conhece um tempo. Ela era coordenadora do grupo de tratamento da compulsão no ambulatório de transtorno alimentar, na parte da psicologia. Gostaria de você se apresentar ao nosso público e mostrar o trabalho lindo que você está fazendo. Hein? Sophie, é um prazer estar aqui com você. Fazia muito tempo que a gente não se via, mas tinha muita saudade de você. Bom, meu nome é Fátima Vasques, eu trabalhei muitos anos com transtornos de compulsão alimentar, continuo trabalhando ainda, mas não necessariamente no Ambolim. Faço outros trabalhos também, além disso, trabalho com fobia em realidade virtual, tenho uma empresa de cursos que a gente leva para o Brasil e hoje também nós estamos começando a desenvolver um trabalho em grupo para pacientes que têm obesidade e compulsão alimentar. Perfeito. Esse grupo vai ter uma sessão de 8 sessões, né? E eles vão aprender um pouquinho a manejar esse contexto. Tá? E só com psicólogos esse grupo? Ou vai ter psicólogo, vai ter um educador físico e vai ter uma nutricionista na orientação, não necessariamente no atendimento. Então, acho que é uma forma dessas pessoas poderem mudar um pouco seus hábitos alimentares. Com certeza. Né? Porque se alimentar é primordial. Pois é, essa compulsão alimentar é uma das grandes dificuldades, é que alimento é o problema, mas também é a solução. E a gente não pode ficar sem comer. Então, não é igual, vamos dizer, outro tipo de dificuldade que talvez você pode decidir a partir de hoje, não vou mais comprar. Tem que se alimentar e aí aprender a manejar isso e ver que é uma doença. Talvez sem dúvida. Você pode falar um pouquinho dessa doença. A gente vai fazer outro vídeo sobre só a compulsão. Mas talvez também falar um pouquinho dessas novas atividades que você tem ao redor do alimento em si, e do comer. Isso é interessante. Nós estamos fazendo hoje também, trabalhando com algo que está aparecendo, que se chama dependência de comida. Lógico que todos nós, como seres humanos, precisamos nos alimentar. Né? A dependência é quando você utiliza-se da comida de uma forma, eu vou chamar inadequada. Por quê? Porque você está escondendo um conteúdo emocional e está buscando no alimento este tamponamento, ou seja, não enfrentar de fato aquilo que você está sentindo. Então, acho que esse é o dado principal. Alimento é primordial, né? Comer saudável é primordial. Mas, quando você utiliza isso de uma forma inadequada, você, evidentemente, perde na alimentação e perde no seu conteúdo emocional. Você não chama isso de comer emocional? O comer emocional ele está muito dentro disso. Só que quando a gente pensa no conteúdo da dependência de comida, aí a gente vem um dado que é o seguinte: o indivíduo, quando ele não come determinado alimento, por exemplo, o refrigerante, que é o grande contexto. Quando você pensa, o indivíduo para de tomar o refrigerante, ele acaba sentindo determinadas coisas, o que a gente pode associar muito àquele indivíduo que para de usar droga. Então, muito interessante o que você está falando, porque eu defendo que o alimento não é droga. Eu tenho no meu consultório pacientes que entram dizendo: doutora Sophie, sou viciado em açúcar, sou viciado em chocolate. E a gente consegue trabalhar isso. E, aliás, muitas vezes vão falar: nossa, doutora Sophie, agora que posso comer chocolate, não quero mais. Então, a gente vê que dá para trabalhar esse contexto. Agora, é verdade que com refrigerante, e especialmente refrigerante zero, a gente vê que tem, sim, uma maior dificuldade de desmamar, de se distanciar desse... Qual que é a junção que tem aí no refrigerante? Boa pergunta. Eu diria que cafeína junto com edulcorante, ao meu ver, porque eu trabalho
essa parte da neurociência, sabe? Sim. Mas eu tô chutando, porque quem vai estudar isso? Me fala. Difícil, né? É Mas na difícil. verdade a gente sabe que essa junção, né, ela traz um conteúdo mais adicto. Então, eu Tá? vejo no Então, meu o indivíduo, consultório. quando ele começa a parar de tomar o refrigerante, você percebe que ele apresenta fissura, ele apresenta a síndrome da abstinência, então ele tem, por exemplo, sudorese, ele tem dificuldade de concentração, ele tem algumas dificuldades que você não percebe em outros contextos. E você vê isso tanto no refrigerante, vamos dizer, O normal, café faz a mesma coisa. o café também, é? O refrigerante normal ou o refrigerante zero ou mais, ou não? A tendência é mais o zero, mas Eu nós não também podemos vejo. dizer que o outro também não tem. Sim, tá bom. Então, gente, informação é importante. Sem então, dúvida. Como que você trabalha isso? Olha, nós estamos trabalhando hoje numa nova abordagem, que ela é uma ampliação da terapia cognitiva comportamental. Ah. Ela chama terapia do esquema. E na terapia do esquema, o que a gente leva em conta muito facilmente é a relação de apego De apego com com os pais. Tá? Então é a formação do indivíduo desde lá de trás. Oh. Tá? E a gente vai percebendo que esse indivíduo vai formando dentro de um contexto esquemas que o levam ao longo da vida a formar um padrão. E quando ele começa a utilizar determinados alimentos, tá? A gente chama isso de evitação. Em vez dele entrar em contato com conteúdo emocional que foi privado desde lá de trás, ele acaba, de alguma forma, buscando estratégias que a gente chama compensatórias, para compensar aquilo que ele não tem. Eu estou trabalhando muito na introdução alimentar, justamente esse cuidado parental. Esse cuidado parental na formação do paladar, na formação da consciência alimentar, e a importância da responsividade, dessa dança entre o adulto, os pais, E as crianças. e a criança. Mas nunca imaginei que poderia até ir tão longe na relação com a comida. Então, muito E eu vou dizer uma interessante. coisa para você. O grande contexto, quando você trabalha com esquema, é que todos nós temos o que a gente chama de memória emocional. Sim. Tá? E a nossa memória emocional nos traz esse contexto. Então, por exemplo, se a minha mãe ou meu pai, de alguma forma, tinham aquele contexto ligado, você não pode ganhar peso, você não pode fazer isso, você não pode, olha, você não pode comer brigadeiro, porque brigadeiro... Né? Então, o que vai fazendo com esse indivíduo? Ele vai formando esquemas em relação a isso. Que vão ser gravadas Que vão dentro ser do sistema gravadas. do piloto automático. Isso. E tem mais um dado. Não é só a falta de afeto que desencadeia algo, mas o excesso de afeto Também. também desencadeia algo. Então, é muito interessante que eu justamente trabalho estilos parentais e a gente vê que o responsivo é o mais adequado, porque tem aquele permissivo demais, que não dá limite, né? Dá muito amor, mas sem limites. E também isso, na parte até dos riscos de excesso de Perfeito. peso, Perfeito. de ter uma busca na alimentação maior do que uma busca, vamos dizer, adequada, de saciar a fome, saciar a saciedade e satisfazer. Eles vão buscar além. Isso. Você sabe que, quando você está falando isso, um dos esquemas que pode ser formado aí chama-se autocontrole e autodisciplina insuficiente. Exatamente. Porque está ligado à questão de não limites realistas. O que é o autocontrole? É o indivíduo ter uma dificuldade de lidar, isso é importante, de lidar com a dor emocional. Então, ele usa um escape. E, normalmente, no escape, ele se torna cada vez mais impulsivo. E aí ele vai buscar o alimento como uma forma, a compra, o jogo. Nós podemos abrir um leque de possibilidades aí mais impulsivas. Para quê? Para que ele possa não lidar com a dor emocional. Principalmente frustração. E fazendo isso, ele deixa de também sentir, quer dizer, ele fica meio Sim. perdido, não saber mais. Ah, doutora Sofia, não sei por que eu estou comendo. E aí você começa a trabalhar e a pessoa, Exatamente. eu sempre trabalho com justamente um atendimento multidisciplinar, com um psicólogo, porque quando a gente começa a trabalhar a parte do alimento e ele presta atenção,
pode voltar muitas emoções que não sabe lidar. Sim. Né? E aí tem que precisar de ajuda para aprender a lidar com essas emoções. Sim, principalmente 3 emoções: raiva, medo, frustração. E a culpa. E a culpa, essa é a principal. E um outro dado, vergonha. Vergonha. E você vê, com essa nutrição atual, que dá tanta regra, que dá tanta interdição de o que pode e não pode, dos alimentos bons, dos alimentos ruins, aumenta a nossa culpa, aumenta esse aprendizado do potencial perigo de comer. Exatamente. E aí começa O alimento se torna perigoso. Isso. E não se torna um dado que é natural ao ser humano, que é sobreviver, dar o mínimo de condições nutricionais para o nosso organismo. E com prazer. Exatamente, esse é o principal dado. Estamos super alinhadas. A gente não se viu há, 5 anos. Mais do que isso. Olha que lindo, estou adorando você. Também. Alguma coisa que você quer falar para nosso público sobre esse seu trabalho? Você está montando grupos, então, de tratamento de obesidade com compulsão. Nessa parte da relação com a comida, de maneira um pouquinho mais aditiva, alguma coisa a mais que você quer colocar? Olha, eu acho que dentro de um contexto, tudo que você consome excessivamente se torna prejudicial, né? Então, gordura, açúcares, isso não quer dizer que você não possa comê-los. Pelo contrário, sim, é necessário, sim, mas se torna excedente, né? E faz com que você cada vez mais busque como uma forma de um prazer imediato. Isso. Né? Você utiliza o alimento como um prazer imediato e não necessariamente você utiliza o alimento como uma forma natural, gostosa e prazerosa de ter saúde. Em paz. E em paz. Exatamente. Então, quem está nessa situação, vale muito a pena buscar um profissional, nutricionista ou psicólogo, de preferência alguém que entenda dessa dificuldade da alimentação, porque também não é todo nutricionista ou todo psicólogo que tem essa abordagem, mas com certeza tem sim soluções. A gente vê. Sim. Dá para você sair dessas dificuldades. Sem dúvida. Muito obrigada. Vai ter outro vídeo com a Fátima sobre a compulsão alimentar. A gente se vê logo.